Perseguido, estou na área para trazer as análises dessa quarta-feira que tem decisão na Libertadores entre Racing e Flamengo. Jogaço. Já comenta aqui, assim que você está vendo esse vídeo, antes do jogo acontecer, quem vai se classificar? Vai ser Flamengo ou vai ser Racing? Né? O Flamengo construiu uma vantagem por 1-0 e agora vai ter que decidir fora de casa, num jogo muito complicado, um jogo muito difícil. Vou analisar esse jogo, tem uma excelente aposta para esse confronto, mas eu vou deixar para daqui a pouco porque primeiro tem muitos jogos para poder analisar aqui, muitos favoritos, muitos jogos para a gente poder trabalhar e eu vou poder analisar todos eles e direcionar você da melhor forma aqui, tá? Então já curte o vídeo, se inscreve no canal e lembrando que na descrição eu deixei o link para você entrar no Clube dos 5%, ter acesso a todas as minhas entradas de pré-jogo, no ao vivo, tudo que eu faço, tá? E essa quarta-feira provavelmente nós vamos lucrar muito pela quantidade de jogos que temos para poder trabalhar. Quando temos muitos jogos e jogos bons para trabalhar, muito difícil a gente passar em branco sem lucrar. Até rimou, né, meu irmão? Vamos embora, começando aqui com os favoritos. E eu quero começar falando do Egito. No Egito nós temos dois favoritos, né? O Pirâmides vai enfrentar o EMP e o Al Ahly vai enfrentar o Petrojet. Ambos vão jogar fora de casa. E ambos brigam, obviamente, pelo título, né? O Al Ahly está aqui com 21 pontos, 10 jogos. Se vencer esse confronto contra o Petrojet, ele pode se tornar o líder, né? E o Pirâmides, cadê o Pirâmides? Está aqui na 7ª colocação com 17 pontos. Só que o Pirâmides, cara, tá com 8 jogos, né? Ou seja, 2 jogos abaixo que o Al Ahly. Então, se vencer esse jogo, ele já vai a 20 pontos, ele já ocupa aqui a 3ª colocação. E se vencer os jogos que faltam, né, ele pode se tornar o líder. O Pirâmides hoje é o melhor time do Egito, né, junto com o Al Ahly, são os dois melhores times. O Pirâmides foi campeão da Champions League africana e o Al Ahly foi campeão do Egito. Né, são os dois melhores times disparados do Egito e até mesmo da África do Sul. Tem uma Mamelodi ali também que é um time muito bom, mas os dois para mim estão à frente, tá? Os dois para mim são melhores. Então, assim, eu vejo o Al Ahly favorito contra o Petrojet e vejo também o Pirâmides favorito contra o EMP. Só que ambos vão jogar fora de casa. Então, aqui, o que é que eu quero observar? No caso do Pirâmides, quero ver como é que vai estar em campo, né? Qual time vai a campo, como é que vai estar a postura em campo. E se estiver muito bem dominando o jogo, criando muitas oportunidades, eu vou estar a favor do Pirâmides. A mesma coisa o Al Ahly. E o Al Ahly ainda tem um ponto aqui que é a odds. Está pagando 1,33. Poderia ir no pré-jogo? Poderia. Mas o Al Ahly não tem o perfil de começar numa pressão muito grande, numa volúpia muito grande para marcar gol nos primeiros minutos. Ele é um time que cadencia mais as jogadas, que constrói, né, que toca, costuma ter a posse de bola para construir com o toque de bola. Não é aquele time de volúpia, tá? Então, muitas das vezes, as odds do Al Ahly tá abaixo de 1,50 e chega a 1,50. Então, aqui nesse caso, eu acredito que dá pra gente esperar essa cotação subir e pegar uma cotação mais valorizada, uma cotação melhor, tá? Por isso que eu vou deixar esses dois jogos para trabalhar no ao vivo, mas são dois times favoritos no Egito, sabe? Que eu sempre tô a favor ali da vitória deles. Teremos a Juventus contra a Udinese. Juventus está passando por um momento muito ruim, teve a demissão do técnico, então vamos ver como é que vai estar a Juventus, né, depois de uma sequência de jogos sem vencer. Né, a última vitória foi aquela vitória contra a Inter de Milão, que foi num jogo maluco, que terminou 4-3, mas teve um 4-4 contra o Dortmund, 1-1 contra o Verona, 1-1 contra o Atalanta, 2-2 contra o Villarreal, 0-0 contra o Milan. E aí veio a sequência de 3 derrotas, né? Derrota para o Como, derrota para o Real Madrid e derrota para a Lazio. E aí, meu irmão, pesou muito pro treinador, o treinador acabou sendo demitido. Cara, esse jogo aqui, o fato do treinador ter sido demitido, né, deixa a gente com o pé atrás, porque eu não sei como é que a Juventus vai se comportar, como é que a Juventus vai jogar sem treinador, com interino ainda. Então, é um jogo que eu vou levar pro ao vivo, até porque o momento da Juventus não é bom, né? Dos últimos 10 jogos só venceu um, que foi lá atrás, né? Os últimos 9 jogos aí sem vencer. Então é um jogo que eu vou levar para o ao vivo para poder analisar, mas a Juventus tem um time melhor, obviamente, que a Udinese. Vamos ver como é que vai estar o comportamento dos jogadores sem o treinador agora. A Roma vai enfrentar o Parma. A Roma que, no italiano, tem jogado muito bem. Né? São 8 jogos, 6 vitórias, 2 derrotas, 18 pontos, o mesmo número de pontuação em relação ao Napoli. Uma coisa que tem se destacado muito nos jogos da Roma é o sistema defensivo. Cara, são apenas 3 gols sofridos em 8 jogos. Isso é absurdo. Não é um time que marca muitos gols, né? Tem uma média de 1 gol marcado, como vocês estão vendo, 8 gols em 8 jogos, mas também é um time que não sofre muitos gols. Então, aqui, obviamente, você trabalhar no pré-jogo, um empate anula
Roma é sempre bom, tá? Eu vejo com bons olhos, porque é um time que toma poucos gols em casa, principalmente. Então o empate anula a Roma é uma boa, ou até mesmo a vitória da Roma, se você quiser arriscar um pouco mais no pré-jogo, vale a pena também estar a favor da vitória da Roma. Mas o empate anula para você combinar em uma dupla é muito mais seguro, né? PSG muito favorito diante do Lorient, né? Já tem a volta dali dos seus jogadores, né? Do Dembélé, do já voltou esses caras, que Kvaratskhelia. Então tem tudo para poder vencer uma equipe que defensivamente é extremamente frágil, né? Tem uma média de 2,2 gols sofridos, enquanto o PSG, que é um dos melhores ataques do mundo, acredito que não vai se segurar, né? Então a vitória do PSG é uma boa para combinar em uma dupla. O Bayern vai enfrentar o Colônia pela Pokal, né? Também o Bayern bem favorito para esse jogo, apesar do jogo ser fora de casa, jogo único, jogo decisivo. O Bayern na Pokal às vezes dá uma osciladinha, mas, cara, o Bayern tem um time muito melhor do que o Colônia, né? Inclusive, nas últimas vezes que eles se enfrentaram, o Bayern conseguiu vencer os jogos, né? Então, acredito sim também na vitória do Bayern. Aqui eu só coloco uma atenção para vocês em relação à escalação. Tem que esperar para ver qual o time do Bayern que vai a campo. Pode ser que o Bayern entre reserva e aí é melhor deixar pro ao vivo. Mas se o Bayern for com o time titular, acredito numa vitória até tranquila. A Inter de Milão vai enfrentar a Fiorentina, também um jogo onde a Inter de Milão, pelo fato de jogar em casa, é favorito. A Fiorentina tem começado a temporada não muito bem, né? Não é à toa que está aqui na zona de rebaixamento. São 8 jogos, 4 empates, 4 derrotas, 7 gols marcados e 12 gols sofridos. E a Inter de Milão está em busca, obviamente, aqui dos líderes, né? Que é Napoli e Roma, e principalmente vai com tudo após ter perdido para o Napoli e ter escapado, né, de estar ali como líder do campeonato. Em casa, eles são favoritos para poder sair com essa vitória, acredito nessa vitória. Uma coisa também que não me agrada, assim como eu falei lá do Al-Ahly, é a odds, né, 1,38. A Inter de Milão não é um time que começa o jogo com muita intensidade, né? Então eu acredito que dá no ao vivo para esperar essa odds valorizar, chegar pelo menos a 1,50, né, e aproveitar essa vitória da Inter de Milão no ao vivo com a cotação melhor. Mas eu também coloco na minha lista de favoritos. E favoritos que dá para você atuar no pré-jogo, né, como uma dupla aí, o Celtic vai enfrentar o Falkirk. O Celtic que não começou muito bem o campeonato, mas aqui em casa deve vencer esse jogo. O City vai enfrentar o Swansea, também tem que esperar a escalação do City, porque na FA Cup muitas vezes os times entram reservas, mas o City é bem favorito. O Marseille vai enfrentar o Rangers, até uma dupla muito boa que eu recomendo para vocês é a vitória do PSG e vitória do Marseille, né, em casa. O Marseille que é um dos times que eu mais gosto de assistir e de acompanhar. E o Benfica vai enfrentar o Tondela, também Benfica bem favorito aqui, bem favorito mesmo, para vencer. Também é um jogo de Copa, então tem que esperar a escalação do Benfica, se vai com o time titular ou não, tá? Mas é bem favorito. Agora, alguns favoritos que podem se complicar, e aí é um jogo que dá pra gente trabalhar, principalmente no ao vivo, a lista é grande. Vou passar muito rápido aqui e explicar mais ou menos como é que eu vou trabalhar esses jogos hoje. Por exemplo, o Paderborn vai enfrentar o Leverkusen, tá? Leverkusen é favorito? Para se classificar, mas é um jogo de pokal, muitas vezes eles entram com um time misto, né, como eu já falei para vocês. Na Europa, tanto a pokal como também a Copa da Inglaterra, Copa do Rei da Espanha, né? Essas Copas, no início, quando enfrenta equipes de segunda divisão, equipes mais inferiores, os caras não ligam tanto para essas Copas, eles preferem preservar os seus jogadores. Se chegarem numa semifinal, numas quartas de final, semifinal, dependendo do adversário, se for um clássico, aí sim eles entram com o time titular, né? Na Copa do Rei a gente fica, isso é muito nítido, isso é muito claro. Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, eles vão entrando com o time reserva ali, né? Contra equipes mais inferiores. Aí quando chega numas quartas de finais, dependendo do jogo, ou numa semifinal, né, que geralmente já tá ali os melhores times, aí eles entram com o time titular. É assim que é na Europa. É diferente aqui da Copa do Brasil, que os times brasileiros precisam ganhar, né, levam muito a sério. Lá não é levado tanto a sério. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de competição. Como é que eu costumo trabalhar esse tipo de competição, tá? Na Pokal, é sempre jogos muito bons para gols, é assim também como na Inglaterra, e todos esses campeonatos, porque eles entram com time misto, são times bem ofensivos, enfrentando equipes também frágeis defensivamente. E eu prefiro trabalhar no ao vivo utilizando o trade, né? Utilizando aqui o bolsa de aposta. Vou dar o exemplo desse jogo do Leverkusen e aí vai servir para os outros, tá?
Por exemplo, o Leverkusen vai jogar fora de casa, o Leverkusen é favorito, tem um time melhor, vamos supor que ele entre com um time titular. No jogo, eu estou observando que o Leverkusen está dominando o jogo, sem dar muitos contra-ataques para o time do Paderborn, controlando o jogo e criando muitas oportunidades próximo do gol. O que é que eu vou fazer aqui? Eu entro no lei Paderborn, tá? Ou seja, contra o Paderborn. É desse jeito que eu trabalho esse tipo de jogo. Eu entrando nesse lei que é contra o Paderborn, é como se eu fosse o Leverkusen empate. A partir do momento que o tempo for passando, eu vou ganhando dinheiro, tá? Se eu perceber que o Leverkusen está sofrendo perigo, eu fecho a minha operação. Na hora. Pode ser no green, pode ser no prejuízo, eu fecho. Se o Leverkusen marcar um gol, se eu estou vendo que o Leverkusen está pressionando, tá próximo do gol, ele marcar um gol, eu já encerro minha operação com um lucro muito alto, com 0,60, 0,70 unidades de lucro. Se o Leverkusen, por um acaso, tomar um gol, não está tendo pressão, mas foi lá, o cara no contra-ataque fez um gol, eu também fecho minha operação no red, né, no prejuízo. E não tem problema. Então, é essa estratégia que eu utilizo para esse tipo de jogo, tá? Em favoritos que podem se complicar. E é a forma que eu vou trabalhar aqui no Leverkusen, é a forma que eu vou trabalhar aqui no Como contra o Verona. O Como está fazendo um excelente início de temporada, um time muito organizado. Não é à toa que está aqui na sexta colocação, só tem apenas uma derrota e vai enfrentar um time frágil demais, um time que tem um ataque muito ruim, né? Que eu acho que é o pior ataque, não, junto com o Genoa aqui, ó, e o Parma, são os piores ataques. Então, não acredito que o Como perca esse jogo. Então, eu vou estar trabalhando dessa forma. Ah, Marcão, eu posso utilizar o empate anula nesses jogos? Pode. Você fica no seu critério de pré-jogo, de estar atuando assim. É porque eu acho mais lucrativo e mais vantajoso em relação a odds você trabalhar daquele outro jeito, com bolsa de aposta, né? Por exemplo, o empate anula está pagando em 18. Cara, eu posso estar contra o Verona e lucrar muito mais do que isso, tá ligado? Então, e observando o que está acontecendo no jogo. Então, é uma estratégia que eu uso que eu vejo como melhor, tá? O Lens também é favorito contra o Metz, mas vai jogar fora de casa e é um time que defensivamente não é tão confiável. Para esse jogo aqui também, uma boa opção é o over 1,5, né? O acima de 1,5. Tá pagando em 22 para combinar em uma dupla, é uma boa. O Braga vai enfrentar o Santa Clara, também é um favorito que pode se complicar. O Santa Clara é um time muito chato, que contra-ataca muito bem. O Bolonha vai enfrentar o Torino. O Bolonha, assim como o Como, também é uma equipe que está surpreendendo muito nesse início de temporada, né? E não é à toa, desde algumas temporadas atrás. E o Torino tem decepcionado. O Arsenal vai enfrentar o Brighton. O Arsenal que está sofrendo muito com lesões nesse início de temporada. A sorte do Arsenal é que montou um elenco assim muito, muito bom, né? Que os jogadores que estão entrando estão correspondendo. Mas, pô, o Martinelli saiu mancando, o Saka teve problema, jogou doente. O Rice saiu machucado. O Saliba também machucado. O Odegaard machucado. Então, o Arsenal aqui nesse jogo, provavelmente veremos um Arsenal completamente em reserva, tá? Então, por isso que essa odds para mim tá errada, 1,50, porque o Arsenal provavelmente vai ser reserva. Vamos ver qual vai ser a escalação do Arsenal. Se entrar com o time reserva, vale a pena até estar de olho num handicap asiático mais 2 ali pro Brighton, tá? E no ao vivo também vamos aproveitar bastante. E aí a mesma coisa acontece com os outros times, né, velho? Por exemplo, o Chelsea contra o Wolverhampton. Se o Chelsea for com um time ali um pouco mais titular e tiver dominando o jogo, pode ser que a gente faça uma entrada no Lei Wolverhampton, mas aí tem que esperar a escalação. O Newcastle contra o Tottenham, a mesma coisa, provavelmente Lei Tottenham, mas também o Newcastle não é um time tão confiável assim, melhor levar para o ao vivo. O Mônaco contra o Nantes, tá um Lei Nantes, também é bem interessante. O Mônaco é um favorito que pode se complicar. O Strasbourg é um time muito bem, muito ofensivo, mas também cede muitos contra-ataques. O over 1,5 aqui pode ser uma boa, tá? O mais de 1,5 aqui para combinar numa dupla é uma boa. E o Lei ao Sherry, dependendo de como esteja o jogo também, podemos estar a favor. Fluminense contra o Ceará, cara, 1,53 o Fluminense pagar. Tá errado essa odds, tá? O Ceará é um time muito chato, um time que se defende muito bem. Mas eu não acredito que o Fluminense perca esse jogo. Acredito que até possa vencer, mas é melhor trabalhar o Lei Ceará do que numa vitória do Fluminense no pré-jogo, tá? O Fluminense pagando 1,53 é uma odds muito baixa. Para mim, não é para pagar essa odds não, tá? Contra o Ceará, que tá fazendo uma temporada decente demais e é um time que se defende muito bem mesmo. E continuando aqui, teremos Flamengo e Racing. Cara, vamos ser sinceros, eu vi até um comentário do Rafael Sobis, né, falando, cara, é mais difícil o Flamengo passar do Racing fora de casa do que o Palmeiras não se classificar. A tarefa do Flamengo é mais difícil que o Palmeiras.
ele foi completamente lunático nisso aí, né? O Flamengo venceu o primeiro jogo por 1-0 e o Palmeiras perdeu por 3-0. É muito mais difícil o Palmeiras virar o 3-0, né? Até fazer o 3-0 para levar para os pênaltis, do que o Flamengo perder o jogo por 2 gols, né? É muito mais difícil, obviamente, a tarefa do Palmeiras. Ele viajou, assim, demais nesse comentário. Não sei porquê, eu acho que queria viralizar. Mas é um fato que o Flamengo terá uma tarefa muito difícil pela frente. E eu não digo muito difícil pela frente, não pela técnica dos jogadores, não é pela qualidade, né, dos dois times. O Flamengo tem mais qualidade no setor defensivo, no setor ofensivo, em todos os aspectos técnicos o Flamengo é superior em relação ao Racing. Uma coisa que o Racing tem, que os times argentinos têm, é a vontade. E isso eu acredito que é superior até de todos os times brasileiros. A vontade de vencer, a fome, a raça, isso aí é algo invejável de todos os times argentinos em relação aos outros times, principalmente aqui do Brasil. Tá? Falta essa raça aqui dos times brasileiros. Inclusive a gente vê isso hoje em dia até na própria seleção, né? Os jogadores argentinos, quando vestem a camisa da seleção argentina, tem muito mais raça do que os jogadores brasileiros, e a entrega é maior. Mas, mais uma vez, o Flamengo construiu uma vantagem. O Flamengo joga por um empate, o Flamengo joga até mesmo se o Flamengo perder por um gol, vai para os pênaltis e a gente, eu falo porque eu sou flamenguista, vocês sabem disso, tem um goleiro muito bom nos pênaltis também, mas pênalti a gente sabe que, porra, é muito difícil, é algo que não dá para contar, mas o Flamengo construiu uma boa vantagem. Um cenário que eu acredito aqui é que o Racing vai ter essa volúpia, vai jogar a bola para a área, vai querer atacar, né, vai subir as linhas. E é um time que eu já vi contra o Peñarol, que é um time que se desorganiza muito. Contra o Peñarol, meu irmão, teve uma hora, o Peñarol perdeu, o Peñarol estava com a classificação na mão. E perdeu essa classificação. Tomou 2 gols ali na reta final e perdeu uma série de gols, porque o Racing se lançava para o ataque e cedia os contra-ataques demais ali pro Peñarol, né? E eu acredito que o Flamengo vai ter esses contra-ataques. Agora tem que saber se os jogadores do Flamengo do setor ofensivo vai estar no dia de matar o jogo, né? Se tiver esse dia, cara, eu acredito que o Flamengo tem condições até de vencer o jogo. Porque o Racing vai para cima e se desorganiza muito. Não é a organização que teve no Maracanã. No Maracanã eles entraram para se defender, então foi ali organizado defensivamente. Aqui, em casa, eles se desesperam, ainda mais precisando do resultado. E como eu falei, a defesa do Flamengo, por mais que no jogo com o Estudiantes foi muito mal, é uma defesa muito sólida. Cara, a classificação do Flamengo eu vejo como uma boa opção, tá? Empate do Flamengo eu vejo muito arriscado, não recomendo. A classificação do Flamengo se classificar, eu vejo como uma boa opção. Pro Racing dar 2 chutes no gol, é uma boa. Pro goleiro do Racing fazer 2 defesas, é uma boa, porque o Flamengo vai ter os contra-ataques. Para ambos os times tomar cartões, é uma boa. Até 2 cartões, né? Os 2 times, é uma boa. Então esses são mercados que para mim dá para se trabalhar aqui nesse confronto. E jogos para gols, teremos o Mais contra o Stuttgart, 2 times da primeira divisão da Bundesliga se enfrentando pela Copa. Os jogos do Stuttgart, eu sempre recomendo o mercado de gols, né? O over e meio é uma boa. O ambos marcam, até dá para se pensar aqui. O Lille vai enfrentar o Nice, também 2 equipes muito bem ofensivamente, que se expõem bastante. Vai ser um jogo de ataque contra ataque aqui. Pagando em 22 o over 1,5 para combinar em uma dupla é uma boa. Jogos do Freiburg, já falei centenas de vezes para vocês, o over 1,5 é sempre uma boa. Os jogos do Rangers têm sido jogos também bem favoráveis para gols, é uma boa estar de olho aqui. Até mesmo no ambos marcam, né? Bem legal. O Liverpool vai enfrentar o Crystal Palace. O momento do Liverpool é muito ruim defensivamente. O over 1,5 pode ser uma boa, tá? Aqui é sempre uma boa nos jogos do Liverpool para combinar em uma dupla. Vamos ver também qual vai ser a escalação do Liverpool. E o Lyon vai enfrentar o Paris. O Paris está muito bem, tá marcando muitos gols. Também o over 1,5 é uma boa para se trabalhar aqui, pagando em 22 para combinar em uma dupla, tá? Galera, tamo junto, espero ter te ajudado aqui. Curte o vídeo, se inscreve e entra no Clube dos 5% que, meu irmão, vamos arregaçar nessa quarta-feira, viu? Tamo junto.